Olá, a paz do Senhor. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia você que me ouve. Que bom que mais uma vez nós estamos juntos para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado todas as manhãs. A nossa leitura no dia de hoje está mais uma vez no livro dos Salmos. O Salmo é o de número 15, que se inicia assim: Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor respeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra outros inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. Essa palavra, ela já fala por si só, ela é muito autoexplicativa, porém, nós podemos falar um pouco sobre isso. O Salmo aqui, ele se inicia com Davi fazendo uma pergunta a Deus, mais uma pergunta retórica da qual ele já sabe a resposta e ele mesmo vai explicitar ela. Davi está aqui em uma oração, em uma declaração, em uma proclamação diante do Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo, de viver no teu monte santo? Ou seja, Senhor, quem poderá estar contigo? Quem viverá pela eternidade na tua presença? Estará contigo, para sempre? Quem? Então ele vai dizer, só tem ou só terá este direito, Quem? A pessoa que vive uma vida correta. A pessoa que faz aquilo que é certo. E o que é certo? O que é certo é aquilo que o Senhor mostra nas suas santas escrituras que é certo, que é o correto. Nós temos por nosso modelo a pessoa do Senhor Jesus, É sempre se utilizando daquele velho exercício e prático exercício, E nós vamos saber o que Jesus faria em determinada situação. Então, sabendo o que Jesus faria, nós faríamos também. Se Jesus agisse com uma resposta sim em determinada situação, nós também vamos agir com a resposta sim. Se ele dissesse não para a mesma situação, nós então diríamos não. E seja assim sim, não, não, as nossas, o nosso proceder. O que passa disso, é maligno, a Bíblia diz. E vai dizer, fazer o certo. Coisa difícil é fazer o que é certo. Porque nós devemos fazer o certo mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado. Entende? Nós precisamos fazer o certo mesmo que todo mundo esteja fazendo aquilo que é errado. Mesmo que nós estejamos numa decisão sozinhos. É claro que não vamos estar sozinhos, porque vamos estar sendo guiados pelo Senhor Jesus. Mas muitas pessoas hoje negam de fazer o que é certo, porque tem por desculpa, mas ninguém está fazendo assim. Todo mundo está fazendo do outro jeito. Quando os espias voltaram, de olhar a terra de Canaã, 2 deles, disseram que a terra era maravilhosa, que a terra era tudo aquilo que Deus havia dito e que eles deveriam entrar, que certamente o Senhor daria nas suas mãos. Mas a maioria disse o contrário. A maioria trouxe uma palavra apocalíptica, trouxe uma palavra de destruição, trouxe uma palavra de desencorajamento, de desmotivação. E o povo preferiu ouvir a maioria. A maioria estava errada. E por ouvir esta maioria, toda aquela geração pereceu no deserto, morreu no deserto, jamais entrou na terra prometida. Por quê? Porque o testemunho veio da minoria. E nós devemos agir da mesma maneira, porque aquela minoria, aqueles 2 homens, Josué e Caleb, eles estavam tomados pelo Espírito Santo, crendo no Senhor Jesus. E hoje, nós não temos que olhar para o que a maioria do mundo está fazendo. Nós temos que simplesmente consultar o que o Espírito Santo está nos mostrando e caminhar nessa direção, ainda que todos estejam caminhando na direção contrária. Faça o certo ainda mesmo que ninguém esteja fazendo. Entende? Negue em fazer o que é errado, ainda que todos estejam fazendo. A pessoa correta é aquela que é sincera e verdadeira no que diz. E aí nós entramos num outro assunto, que é a sinceridade, seguida pela verdade. Porque muitas pessoas, elas falam, não, eu sou sincero mesmo, eu falo o que eu estou sentindo, eu falo o que eu estou pensando, eu não consigo segurar. Nem sempre essa sinceridade, ela é a verdade. E muitas vezes nós vamos ver as pessoas com a boca cheia dessa sinceridade, mas nas suas atitudes não tem verdade nenhuma, porque as suas palavras, elas não fazem par, com as suas atitudes. Não casa, não é um casal, não anda junto, palavra e atitude.
falam muitas coisas que muitas vezes são bonitas para que as pessoas, né, as admirem pelas palavras, mas nas suas atitudes não corroboram de maneira alguma com as palavras que foram ditas. As suas atitudes, elas não dão testemunho de que realmente as pessoas acreditam naquilo que foi dito. É o que muitos que hoje se dizem evangélicos, né, que é uma modalidade estranha do que deveria ser o cristão, né? Os evangélicos dizem muitas vezes coisas, né, palavras persuasivas, né, e até mesmo bonitas, impactantes sobre o reino de Deus, sobre Jesus. Mas nas suas atitudes, elas não demonstram de maneira alguma as atitudes de Jesus. Com as suas atitudes, elas não impactam como as suas palavras. Pelo contrário, muitas vezes tem decepcionado e frustrado as pessoas que veem as suas atitudes. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos sobre os seus vizinhos. Nós estamos falando de alguém, né, que deveria agir como Jesus diz. E Jesus vai dizer através de Tiago, né, que o homem, né, que realmente quer ser religioso, ele sabe refrear a sua língua, ele sabe controlar. E nós vemos muitas vezes pessoas falando que o silêncio é muito importante, mas não conseguem ficar em silêncio, né, diante de muitas coisas, né? Rapidamente se põem a falar, e muitas vezes se põem a falar contra seus irmãos, contra seus amigos, contra seus parentes. Começa a falar sobre todas as pessoas, muitas vezes para chamar atenção para o erro destas pessoas e para encobrir o seu próprio erro. É uma questão de autopreservação. Eu coloco foco no erro alheio para que ninguém coloque os olhos sobre os meus erros. E o Senhor está dizendo que o homem de Deus, o homem que faz as coisas certas, corretas, o homem que é sincero e verdadeiro, ele não fala mal dos outros. Nós vamos ver o mal dos outros, mas como nós sabemos que o mal também está em nós, nós não vamos julgar esse mal alheio. No máximo, quando você ver o mal na vida de alguém, você vai conversar com esta pessoa para chamar a atenção, né? Sim, para que essa pessoa tenha a oportunidade de se corrigir, mas não denegrir a imagem, né, desta pessoa para outras pessoas. Não vai espalhar boatos. Olha, isso é importante. A gente fica sabendo de muita coisa, né, aí pela rádio peão, né, pelo telefone sem fio, aí pela boca dos outros. E a gente muitas vezes não para. A gente não para aquilo que a gente ouviu em nós. A gente não faz morrer em nós, mas a gente leva isso para frente. E muitas vezes, chegando lá na frente, pode prejudicar alguém que na verdade não estava agindo daquela maneira. Pode ser algo que não era verdadeiro e a gente ajudou isso a prejudicar alguém. Então nós temos que tomar o máximo cuidado. O homem de Deus é aquele que despreza aqueles que o Senhor rejeita. Ou seja, aqueles que não caminham no caminho do Senhor, nós não vamos ter em bom lugar. Nós vamos ter uma boa palavra para essas pessoas. Nós não vamos ter a consideração por tais. Nós vamos ter uma palavra, sim. Uma palavra para mostrar o Senhor Jesus e a importância de caminhar na verdade. Mas se não caminham com o Senhor Jesus, nós não caminhamos com tais pessoas. Nós não caminhamos. Nós deixamos uma mensagem e um convite para que venham caminhar no mesmo caminho que nós estamos, mas não caminhamos com tais pessoas. Então, tome cuidado com o caminho que você se embrenhou, porque talvez você tenha saído do caminho de Cristo, está falando dele, mas já saiu do caminho de Cristo porque está andando em veredas que outras pessoas te convidaram a andar. Toma cuidado. Lá o último verso vai dizer, aquele que age assim, estará sempre seguro. Então, cuida em caminhar segundo o Senhor te chamou a caminhar. E para de ouvir muitas vezes os convites para se embrenhar por atalhos, por veredas que muitas vezes parecem boas, retas, perfeitas, mas o fim dessas veredas vai acabar te levando até a morte. Amém? Fique na presença do Senhor para que você tenha este direito, não que você adquiriu, mas que você conservou porque o Senhor, pela graça, te deu, de morar e estar para sempre na presença dele. Amém? Fique com essa palavra aí para o seu dia. Aqui mais uma vez é o pastor Luciano, teu amigo de todas as manhãs. Nos vemos por aí ou nos vemos nos céus. Tenha um dia abençoado para a glória do Senhor.